Estamos de volta com o Transamérica Esporte. Já tem entrevista com o presidente do Atlético Paranaense, Mário Celso Petralha, candidato à reeleição na presidência do Conselho Administrativo pela chapa de situação. São 6:04, como em todas as outras entrevistas, a gente começaria nesse tempo também. O Mário Celso Petralha teve um pequeno problema no trânsito, mas já está aqui na emissora, aqui na Transamérica, só está se dirigindo aqui para o estúdio da Transamérica para a gente viabilizar aqui a chegada e aí sim iniciar a entrevista coletiva, mais a entrevista com os jornalistas e comentaristas da Transamérica, mas o tempo já está correndo a partir de agora. Crispim, uma notícia antes da gente começar, então, pra gente agilizar aqui. Vamos lá, Crispim. O presidente do Cruzeiro, Gilvan de Pinho Tavares, anunciou hoje que o Cruzeiro está fora da Primeira Liga. Primeira baixa. Inclusive, daqui a pouco é assunto pro presidente Mário Celso Petralha também. Ok, bom, a gente começa, o presidente já está aqui, já conseguiu sentar, a gente já organiza tudo pra gente começar a entrevista. Está aqui o Guilherme de Paula, Dorival Crispim, Fernando Gomes, o Jairo Silva, o Robson de Lázaro e eu pra gente participar e conversar com o presidente candidato à reeleição, mas agora com o presidente do Conselho Deliberativo do Atlético pela chapa de situação. Presidente, boa tarde, é um prazer recebê-lo aqui na Transamérica, seja bem-vindo, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Estamos aqui um pouquinho atrasados em função do trânsito, né? Choveu um pouquinho, mas estamos às horas. Vamos lá. Há muito tempo a gente não tem tido, né, oportunidade de estarmos aqui, mas em função das eleições, que esse momento não mais me pertence, sim, ao grupo, né? Então estamos aqui para responder as perguntas e de uma forma transparente, aberta, jogo limpo. Ok. Presidente, vou começar falando, e fiz essa pergunta inclusive para o seu par de candidatura e para os outros candidatos também. O Atlético não conquista títulos desde 2009, perdão. Teve suas participações dentro do Campeonato Brasileiro com expressão, como em 2013, por exemplo, onde também foi vice-campeão da Libertadores da América, mas conquistar títulos não conquista há 6 anos. Qual vai ser a proposta, a ideia para o departamento de futebol e quando de fato vai ser esse ano do futebol no Atlético? Veja, vocês conhecem, não sei se estudam, né? Mas deveriam conhecer a história do nosso Atlético. Eu vim para Curitiba, né, em 54, então eu fui a primeira vez campeão em 58, daí em 70, daí em 82, né? Então a nossa história até 95 foram de 16 títulos estaduais. Depois da nossa história, nós tivemos 6 vitórias, 6 títulos, o primeiro tricampeonato paranaense, único da sua história. Fomos campeões brasileiros da B, fomos campeões brasileiros da A, fomos vices da A. Libertadores, chegamos à final. Entende? A história de campeonatos, né? De vitórias. Eu tenho uma história vitoriosa, né? E depois agora, mesmo construindo, né, o nosso estádio, aqueles que ninguém acreditava, né, que muitos daqui inclusive combatiam que não ficaria pronto, né, que o teto retrátil era bravata, não? Então nós conseguimos, tivemos que subir, né, porque essa gestão que aí quero voltar, esse pessoal que os senhores defendem, não? Querem voltar, que nos derrubaram para a segunda divisão, porque desde 95 nós nunca mais caímos, né? Tivemos que voltar em 12, daí 13 nós fomos terceiro do Brasil, a primeira vez que nós fomos finalistas da Copa do Brasil, né? Mais uma Libertadores, entende? Oitavo em 14, 10º em 15 e ainda construindo o estádio. Vocês conhecem a história do São Paulo enquanto ele construiu o Morumbi? Passou dezenas, algumas, acho que foram 2 dezenas sem ganhar o Paulista. Mas essa oposição que diz que não fizemos futebol, né, eles ganharam um campeonato paranaense com um time que nós deixamos em 2008 com o supermando, né? E ainda porque tiveram uma sorte que o Irati ganhou do Curitiba lá. Então, história de futebol nós sabemos fazer, né? Nós tivemos desde 95 o nosso projeto de CAP gigante e tá aí, quem quiser negar isso, né? E com perguntas que não ganha,
Gente, tem 45 anos de campeonatos brasileiros. Quem menos perdeu 39. Né? Usando o eufemismo, né? Da pergunta do colega seu hoje pela manhã, que eu fiquei desconfortável. Então, quando você quer fazer oposição, quando você quer fazer condução, né, de raciocínio favorável ou negativo, os senhores são muito hábeis, né? Tem a latinha favorável todos os dias, né, e conduzem a opinião pública para um lado ou para o outro. Eu me insurjo contra isso. Por isso que nunca mais estive nessa casa, né? Assim como nunca mais estive em outros veículos. O senhor, toda vez que precisar, está aberto o microfone. Desde que seja uma transparência, desde que seja com bons objetivos, desde que seja... Isso estou falando por mim, tá? A nova gestão, tá aí o nosso candidato, doutor Luiz Salim Emetti, né? Ele tem o estilo dele. Se eu já o entrevistar, ele sabe o que ele fará. Eu estou encerrando, né, na atividade administrativa a minha missão. Jamais, é um pouco presunçoso, diz que eu sou isso, sou aquilo, né? Que eu sou prepotente. Mas nós estamos no século da inveja. O século XXI é o século da inveja daqueles que realizam, da inveja daqueles que têm sucesso, da inveja daqueles que conseguiram conquistar as coisas, né? E só podem ser isso, porque ninguém fez pelo futebol brasileiro o que nós fizemos aqui pelo Atlético Paranaense, em benefício de vocês também, em benefício de todo o futebol paranaense. Entrando, tem aí uma notícia que eu não estou sabendo, oficialmente, né, que o Cruzeiro... Por quê? Porque eu sou presidente da Primeira Liga. Um representante do futebol paranaense tem cadeira hoje entre os grandes clubes brasileiros. Isso é em função do nosso projeto, que querem voltar e querem destruir. E os senhores não podem deixar acontecer. Presidente, só para esclarecer, antes da gente continuar a linha normal aqui, como nos outros dias, presidente, a gente não tem lado e a gente vai ouvir democraticamente o senhor, como a gente fez com os outros candidatos, e esse é o nosso papel, nossa função nesse momento, para esclarecer com propostas, ideias, o torcedor do Atlético que vai tomar a sua decisão. Guilherme. Presidente, um dos temas centrais dessa eleição é em relação à potência do Atlético, ou o potencial de investimento do Atlético. Em 2013, se a gente analisar o balanço financeiro do Atlético, o Atlético investiu mais de 90% do seu orçamento no futebol. Em 2014, por uma circunstância especial, foi para 50%. Gostaria que o senhor falasse, porque a gente não tem ainda esse balanço, esse ano, como que foi o investimento nesse percentual, já que está muito falando sobre o Profut, que determina ali não exatamente o orçamento do futebol, mas com salário e direito de imagem, e quanto será possível investir também em porcentagem para a próxima temporada? Será que não é muito simples essa resposta? Será que os senhores não têm conhecimento? Claro que tem. Nós estamos em 14 e 15 investindo na construção do nosso estádio. Os senhores sabem a polêmica que deu do tripartite. Estamos resolvendo agora, né, com o governador que já comunicou à prefeitura, né, tem um ofício oficial, né, porque o poder público, ele se manifesta por escrito. Né? E ele tem a sua vontade manifesta que aceitou o tripartite. Todos sabem que os valores iniciais do nosso orçamento eram orientativos. Claro que o Atlético Paranaense não pôde investir o que gostaria ter investido em 14 e em 15. Eu não tenho os números ainda fechados, mas tenho certeza que ficou em torno de 50%. E a projeção, presidente, para a próxima temporada? Acabou. Agora o presidente Salim já tem dito, né, que os sacrifícios do patrimônio terminaram. Então nós estamos brigando por uma melhor posição nossa de divisão do bolo, da divisão dos contratos de televisão, porque é um absurdo, nós somos o rabo do cavalo. O Flamengo vai faturar 170 milhões, Curitiba e nós 35, para concorrer na mesma competição. Então nós vamos buscar essa melhoria. Agora, mesmo com as receitas
injustas, nós temos 150, 160 milhões de receitas. O clube terá já em 15, em 16 e quem sabe mais. Com certeza será mais. Sem necessidade de gastar em patrimônio. E tem uma condição infinitamente melhor que o resto do Brasil. O clube não tem dívidas. O clube, quem deve da construção é a KPSA, que tem produtos suficientes para vender, né? E pagar a sua conta. Aliás, com a assunção do tripartite aos níveis reais dos gastos, essa conta ficará muito pequena. Eu já fiz essa conta várias vezes, inclusive na nossa entrevista coletiva, né? Mas parece que a gente fala, né, para o deserto, aos ventos. Então, gente, a partir de 16, toda a receita do Clube Atlético Paranaense será para investimento em futebol. Isso é um compromisso da nova gestão. Ponto. Ok. Crispim. Presidente, segundo o ex-diretor da Liga, né, o Alexandre Calil, a saída do presidente do Cruzeiro, ele anunciou hoje a saída do Cruzeiro da Primeira Liga, foi por não concordar em dividir a presidência com o senhor. Isso aí também é uma questão de inveja, como o senhor falava no início, e é preocupante essa saída do Cruzeiro nesse momento? Veja, eu não vou tecer nenhum juízo de valor, você me desculpe, você sabe que não é do meu perfil, né? Não é a fraqueza da casa fugir de problemas, né? É o forte da casa. Só que eu não conversei com ninguém, eu estou voltado a nossa campanha. Eu não falei com o Calil, eu não falei com o Gilvan, eu não falei com ninguém. Eu estou sabendo pelos veículos que me ligaram do Brasil inteiro para saber a minha opinião. Eu não posso dá-la. Seria leviano sem falar com as pessoas. Eu preciso falar com o presidente Gilvan e ele me dizer quais foram as razões. Foi surpresa para o senhor, não? Não, absolutamente. Porque surpresa. O que é surpresa? Gente, nós estamos sem mesa no futebol brasileiro há muitos anos. Então nós estamos querendo criar um fórum de debates, um fórum de união, e conseguimos na Sul Minas Rio com a vinda de Flamengo e Fluminense. Agora, o establishment, né, não quer. As federações não querem. A CBF não quer. Os veículos que promovem não querem. Ou seja, querem que nós continuemos subordinados às forças hoje e que há 50 anos roubam este futebol brasileiro. Então eu trombei com esse sistema em 97. Os senhores lembram? E fui acusado. E quantos me criticaram? E todos sabíamos, no fundo, que era injustiça. Porque eles já não me queriam no futebol desde lá de trás. Porque eu vim para confrontar o sistema. Pensei que não fosse assistir. Eu pensei que tempo não me daria a vida para ver essa gente presa. Só a Conmebol que nos tiraram a possibilidade de sermos campeões das Américas se jogássemos no nosso estádio, né? Os 3 presidentes, o presidente e os 2 vices estão na cadeia. Será que foi séria aquela decisão? Ou não foi corrupta? Que o São Paulo se prevaleceu daquilo e nos fez jogar em Porto Alegre. Então, os clubes querem a sua independência. Mas como que você vai conciliar esses interesses todos, né? Dentro de uma cultura que vem de muito longe. O Clube dos 13 foi criado em 87 e implodiu, não obteve, não cumpriu a sua missão. Hoje nós não temos absolutamente nada. Mas parece que uma das divergências, presidente, é exatamente a questão da divisão de cotas, né? Absolutamente, eu não posso dizer. Não. Eu não posso dizer porque não conversei com ninguém. Começa tudo de novo, né? Não, veja o seguinte, não falamos em divisões de cota
né? Em função até da posição política do momento. O Flamengo estava em eleições, nós estamos em eleições, todo mundo está voltado, né, para os seus problemas políticos, digo, alguns clubes. Então deixamos para depois, para frente, deixamos para dividir o bolo depois que houver o bolo. Nós estamos negociando com as televisões, nós estamos negociando com os patrocinadores. Você acha que vai ter o bolo? Claro que vai. Sai essa competição? Claro que vai. A competição já saiu, já tem datas marcadas. Agora, eu me lembro muito atrás, né, você né, tem alguns, né, que comungam aí com a nossa caminhada, né, o Fernando e tal. Vocês lembram da renúncia do Jânio Quadros, das forças ocultas? As forças ocultas funcionam. Como que nós vamos combater tudo isso? Eu acho que chegou o momento, nós estamos num problema político seríssimo no futebol brasileiro, né? A corrupção foi descoberta, tudo aquilo que nós sabíamos, que foi surpresa para os senhores, que havia comissões, que havia divisão do bolo, que a Conmebol distribuía migalhas para os clubes, que a Copa do Brasil é muito bem vendida e que chegava nas nossas contas muito menos que deveria, e por aí afora. Só que isso tem dirigente de empresa de publicidade, o J. Ávila, está devolvendo 600 milhões de reais para não mofar na cadeia. De quem é esse dinheiro? Dos clubes. E os clubes desunidos, olhando os seus problemas umbilicais, né? Não se unem e ficam à mercê do poder constituído, que nós queremos quebrar. Ok. Robson. Presidente, independentemente desse mandato que está em vigência, o senhor tem um outro mandato vigente para o ano que vem, que é o de presidente da KPSA. Pois bem, o seu candidato concorrente disse em entrevistas que a primeira atitude dele, caso ele vença a eleição, será reunir o conselho para destituir o senhor desse mandato da KPSA. Como é que o senhor recebe isso e o senhor acha que isso realmente possa acontecer? Claro que acontecerá, supostamente, mas na prática não vai acontecer, porque a eleição será vencida por nós. Entende? Esse pessoal que aí está se propondo, nós mandamos aqui para vocês uma carta agora, assinada pela nossa chapa, né? Levantem, por favor, levantem a vida pregressa desse senhor que quer ficar responsável pelo caixa do Atlético Paranaense. Vejam a sua vida, como que nós vamos entregar a uma pessoa que não tem absolutamente nenhum controle e deve a todos os cantos, fugindo de oficiais de justiça. O senhor fala de quem, presidente? Do seu João Alfredo. Eu não escondo. Nós mandamos para os senhores aqui. Tem nome e sobrenome. Estão linkados todas as ações. Como é que o senhor convidou ele para trabalhar na sua gestão? Eu não convidei. Nós não somos, entende? Por paradoxal que possa parecer, nós não temos aquela autocracia que todo mundo pede. Ele queria ser eleito com a chapa, nós não permitimos. Daí ele quis trabalhar como diretor de futebol. Meu amigo, não vai assinar cheque, não vai contratar, não vai fazer salário de ninguém, então quer contribuir com o seu clube, por que não? Agora, mas ele era teu homem de confiança? Absolutamente, confiança nenhuma. Ele vem mentir que contratou o Everton, o nosso goleiro. Ele vem dizer que ele que subiu para a primeira divisão. Os senhores acompanhavam a nossa vida lá. Pergunte aos jogadores, pergunte ao goleiro quem o contratou. Ele não sabia o nome dos jogadores, gente. Ele ficava por lá querendo falar com vocês, dar entrevista na latinha. Agora, o Atlético Paranaense não é meu. As pessoas que chegam, que querem colaborar, querem contribuir, as portas estão abertas. Mas no primeiro deslize, rua. Ele quis vender as suas ambulâncias mais caro do que o mercado. E nós não compramos. Foi-se embora. Entende? Porque é hábito. Entende? Tem um ditado na Itália que eu aprendi lá com os meus ancestrais,
O lobo perde o pelo, mas não perde o vício. Né? Cachorro que mata ovelha, só matando. Que come ovelha, só matando. Jairo. Presidente, eu vi na última eleição, 2012, 2011, 11. Sou muito mais tranquilo. Eu vejo que o senhor está mais agitado nessa eleição. Talvez pela queda para a segunda divisão naquela oportunidade, ou porque a oposição você vê ela mais forte nessa oportunidade. Absolutamente. Veja, esse tipo de indução à resposta que... Presidente, eu lhe vejo mais agitado nessa. Eu acho que é fair, entende? Que é tácita a pergunta. Daí quando você vem para a segunda parte, é isso que eu combato. Porque aí está o subliminar da pergunta. E é isso que vocês dizem que não, mas que é no nosso entendimento. É a tendência da casa. Entende? Por que eu estou mais indignado? Porque eles estão desconstruindo, mentindo, entende? Há muito tempo. E nós estamos trabalhando para o bem do clube. Sem tempo, 12, 13 horas por dia, para construir o melhor estádio, o teto retrátil, que diziam que não sairia. Estou preocupado em fazer política. Deixa eles já lá estiveram. E derrubaram o clube para a segunda. Eu não queria, Jairo, pegar o clube na segunda divisão. Você acha que eu sou idiota? Veja o trabalho que nos deu voltarmos para a primeira. O Paraná Clube, o Curitiba, não nos alugaram os estádios. O Curitiba por questões, né, dele, do ex-presidente, pessoais. O Paraná porque não queria concorrer com a vaga, achando que ele poderia subir. E nós fomos perambular pelo Paraná. Tivemos jogando em Ponta Grossa, em Paranaguá. Até que pela força do nosso projeto, conseguimos que a CBF aprovasse o Janguitão. E daí nós fizemos um segundo turno. Quase morri, Jairo, naquele último jogo. Pois é, mas o que me causa estranheza é que boa parte desse pessoal que está formando hoje na oposição esteve do seu lado. Não, esteve quando? Em 1995. O seu Ussensweig, que renunciou, agora está do lado deles. O seu Amorzinho, o seu Adilson Tille, toda essa gente que foi ficando pelo caminho, que voltaram em 2009, quando nós apoiamos a situação, que me arrependo, que eu não me envolveria na campanha, né? E que daí me traíram no primeiro dia, no dia da posse, não me convidaram para a mesa, para passar o cargo, e eu fiquei 13 horas em pé pedindo votos para eles, em 2008, e que fizeram essa gestão absurda, de 9, 10 e 11, a minha indignação é cada dia maior. Como que nós vamos entregar um clube nas mãos desta gente, do seu Gaed, que era vice-presidente do seu Marcos Malucelli, né? Que caiu para a segunda divisão, que compraram o El Morro, com um custo de 9 milhões de dólares para o nosso clube, que veio bichado, condenado pela Federação Uruguaia por uso de cocaína, e mesmo assim o clube comprou. Gente, eu só quero a consciência de vocês pro lado do julgamento sem tendência, para o senhor julgue. Os senhores sabem o que é o bem e o que é o mal. Vocês estão todos experientes no futebol. Agora, quando eu vejo, entende, uma posição tendenciosa, maldosa, é da minha índole não engolir. Fernando. Mário, eu acho que você está vendo alguma coisa que não está acontecendo. A Rádio Transamérica em nenhum momento tomou a posição de defender a chapa da oposição e, obviamente, sempre ouviu todo mundo. Por isso, inclusive, nós conversamos. Mas ele não disse isso, Fernando. Hã? Ele não disse isso. O quê? Que a Rádio Transamérica... Não, a casa é a Transamérica, não é isso? Aqui, nós. Isso. Nós, né? Todos nós. Então, Mário, o seguinte, eu queria te perguntar o seguinte, por
por que de repente o debate da eleição do Atlético Paranaense virou um debate pessoal e de acusações e de um debate que surpreende a todos e surpreende principalmente, não a nós, porque nós estamos no meio dessa vida, eu tô mais de 40 anos, você sabe disso, mas surpreende as acusações que são feitas de ordem pessoal. A eleição do Atlético, um colégio eleitoral de mais de 9.500 eleitores, passou a ser assim de uma importância enorme em função do tamanho do clube. Mas por que baixou tanto esse nível aí? Você me pergunta, Fernando? Você é um homem experiente. Depois, duas premissas, entende? Falsas que você inicia. Primeiro, que eu estou enganado. Não estou. Consulte a torcida atleticana. Pegue o índice de rejeição que a Transamérica tem dentro da torcida atleticana. Por favor. Nós temos aqui, vamos falar sobre a eleição, sobre propostas, sobre ideias. Só porque ele veio dizer que a minha premissa estava errada. Não, essa é a sua opinião, a sua ideia, mas a rádio não tem essa posição, os profissionais aqui não têm essas posições. Quem baixou o nível? E a gente vai falar sobre campanha, sobre ideias e propostas, se o senhor aceitar. Quem baixou o nível? Aí é uma questão, é a pergunta que o Fernando fez ao senhor. Você não sabe? Gente, em 2011, 3 dias antes da eleição, publicaram na imprensa Operação Uruguai, me acusando a minha honra. Operações que eles estavam lá dentro há 10 anos atrás, entendeu? Que sabiam, que participaram, que assinaram. A tendência... Gente, quando eu expulsei esse pessoal de lá, quando eu não quis mais ficar no Atlético Paranaense, depois do Campeonato Brasileiro, que eles dizem, e eu não ouço aqui nenhum contraponto, de que o presidente era o seu fulano de tal. Pergunte aos atletas. O nosso zagueiro, capitão da equipe, Não. O Gustavão hoje deu uma entrevista. Ele foi trazido por mim. Ele considera os anos que ficou lá, ganhou 6 títulos pelo Atlético, que o seu presidente era eu. Daí vem a oposição e diz: eu nunca me preocupei com cargo, me preocupei com resultado. Entendeu? E desde 2002 eles estão acusando a minha honra nos bastidores, entende? Em pseudo-jornalistas, em colunistas que iam se encontrar e beber em bares, e no dia seguinte faziam colunas contra mim e minha família. Sempre essas acusações das cadeiras. Nós fizemos... nenhum dos daqui, né, que estão aqui. Não, estou falando por que baixou o nível, Fernando. Quem começou a baixar o nível e nos acusarem foram eles. Nós reagimos e nós não temos... fomos na CPI e fizemos com todos os deputados teste de bunda drive das cadeiras. E acabou a CPI. Entende? Quem está nos acusando de beneficiar famílias são eles. Quando, agora numa depoimento aí de um defensor do seu Marcos Manucelli, foi perguntado se ele comprou as cadeiras do Atlético, entende? Por imposição ou por ser padronizada. Falou: não, eu comprei porque era melhor e a mais barata. E era testemunha de defesa, porque nós estamos processando esse ex-presidente, quando no dia final, na reta final, ele deu uma entrevista coletiva, me desbancando, me ofendendo a minha honra. Então, eles têm o rabo preso. Eu não tenho. Eu tenho dito e disse ontem, numa outra rádio, que não há pessoa nesse estado mais perseguida do que eu. Porque eu fui bem sucedido empresarialmente, eu fui bem sucedido politicamente e estou muito bem sucedido futebolisticamente. Mas você imagina por que perseguido? Pelo sucesso. Gente, CPIs e escândalos,
os senhores viram e ouviram alguma vez meu nome ser citado em alguma delação premiada? Algum momento? Só que as minhas certidões estão anexadas à nossa proposta, à nossa chapa. Vê se as deles estão. Por que a junta eleitoral não impugnou a chapa concorrente? Tem que perguntar para eles, né? Já perguntei, ele disse que não viu nada que desse motivo. Então, por favor, examinem a documentação que nós mandamos. Se for pública. Claro que é. É só entrar na internet. Hoje, as ações trabalhistas, entende, tributárias, são de caráter público. É só entrar no processo, que nós anexamos todos os links, vocês vão direto aos tribunais e têm acesso a todas as informações. Se isso não lhes dá motivo, eu não sei o que dará. Ok, não, peraí, eu vou fazer um intervalo, depois a gente vai voltar a falar um pouco da parte estrutural, da arena, questão de sócios, pra gente voltar a discutir propostas, ideias, conversar para que o torcedor atleticano possa saber o que o Atlético pode ser daqui pra frente. Estamos de volta com Transamérica Esportes. Voltamos com o Transamérica Esportes, a gente conversa com o candidato à presidência do Conselho Deliberativo do Atlético Paranaense, Mário Celso Petralha, da chapa de situação. Bom, candidato, a gente vamos falar um pouco sobre a questão da arena, né? A arena do Atlético agora concluída, como transformar ela em autossuficiente realmente, não somente um jogo de futebol ser o maior espetáculo, a coisa mais importante do dia, mas dar ao associado, ao torcedor que vai ao estádio outras opções e também fora do jogo especificamente ou do dia de um jogo, eventos, né? O Atlético tentou inclusive fazer nesse ano eventos, vai fazer mais um neste final de semana. Como torná-la autossustentável para que ela gere receitas além de um simples jogo de futebol? Veja, esse tipo de pergunta a mim me deixa muito confortável, tranquilo e tenho o maior carinho em responder. O nosso estádio não ficou pronto durante a Copa. Nós tivemos, por sorte, Deus é atleticano, 4 jogos da Copa do Mundo. Curitiba foi a melhor cidade, mais bem avaliada. Não choveu. Foi sol maravilhoso, né? Tivemos lotação completa. Quando a FIFA nos devolveu o estádio, porque eles instalam aquelas posições provisórias, instalações provisórias, nós tivemos que começar a concluir o estádio, a reformar o estádio. Hoje ele está pronto? Não, ainda não. Nós tivemos problemas seríssimos com o Corpo de Bombeiros. O Corpo de Bombeiros liberava a cada jogo. Porque nós tivemos que reformular as cadeiras, porque a FIFA nos exigiu 40 mil lugares vendáveis. Então nós tivemos que mudar as cadeiras. Tinha uma posição muito desconfortável e insegura para o torcedor. Então o bombeiro nos obrigou a mudarmos, botar os guarda-corpos. Tem 15 quilômetros de guarda-corpos lá. Guarda-corpo. Entende? Nós tivemos que arrumar todas as instalações hidráulicas, todas as instalações de incêndio. E ainda não terminou. Nós temos que polir todo o piso. Aquilo é um piso de shopping. Não foi polido. Agora que nós estamos polindo. Entende? Agora que nós estamos arranjando. As lojas internas, nós não terminamos. A Anvisa exige instalação de exaustão. Entende? As exigências para equipamentos novos é na lei nova, depois de Santa Maria. Então nós estamos desde setembro, os shows. Não, porque a oposição, não, porque disseram que iam fazer show. Gente, nós só começamos o teto retrátil em janeiro, porque a empresa queria construir durante a Copa, não pôde, porque a FIFA não permitiu. Daí nós terminamos em maio. Grandes shows, você não faz a cada 15 dias, não tem público. E ainda conseguimos fazer 2 este ano, com problemas seríssimos do gramado. Porque vocês conhecem a história da Baixada. O gramado não presta ali faz 40 anos, 50 anos. Não nascia grama embaixo da trave.
né? Bom, quando nós fizemos a arena, o lado da Getúlio, quando a gente construiu, úmido, era um potreiro. O pior potreiro foi quando nós voltamos em 12. Felizmente a gente entrou para demolir. Então, a grama sintética. Por que a grama sintética? Porque a FIFA aprova. Eu estive em Colônia, na Alemanha, são 8 grandes fornecedores, nós escolhemos o melhor, é muito mais barato que as pessoas dizem. Então, o que me revolta? Manutenção também? Claro, nós pagaremos a grama, a instalação dos 2 campos. Hoje nos perguntaram se a grama, se o campo do CT já está pronto. Gente, nós nem começamos. Bom, vendendo aquele equipamento que a FIFA nos obrigou a comprar, que faz a fotossíntese, o sol artificial, nós pagamos os 2 campos. Nós estamos gastando mais de 100 mil reais de energia por mês para manutenção só de energia. E fica uma porcaria. Felizmente, a tecnologia chegou a um nível que é melhor que o natural. Me cobre, daqui a alguns anos, se sobrará. Por que todos os grandes centros de treinamento do Madrid, do Barcelona, do Bayern de Munique, já são com gramas sintéticas? Campo de jogo não, né? Campo de jogo foi uma tradição, porque tem uma guerra da indústria, da grama natural contra a grama sintética. Nessa questão, presidente, da grama, era hora de fazer, claro. não pensando certo ou errado, mas claro era hora era. De discussão, claro que era. De conselho participar. Sabe quando eu fui para Atlanta ver grama sintética? Em 2005. Gente, nós não somos principiantes, porque clube gigante não é para principiante. Nós estamos trabalhando nisso há 10 anos. Agora que a tecnologia chegou a níveis, né, compatíveis. E a tendência do mundo é, por quê? Nós precisamos, além de não ter condições de nascer grama ali, não tem sol, a água é demasiada, queima e apodrece a raiz, e não tem oxigênio, porque o estádio é todo fechado. Nós precisamos fazer shows. Vocês viram depois do Rod Stewart? Foi uma porrada de todo lado que nós recebemos, porque a gramado estava um lixo. E estava mesmo. Nós queremos acabar com isso. Para fazer shows e buscar dinheiro. Então, por que não aconteceu? Eu vi até, alguém me disse, eles vão vender o name right. Gente, o primeiro name right nesse país, quem vendeu fomos nós. Para Kyocera. Nenhum estádio vendeu name rights, com exceção do Palmeiras, porque a W Torre que vendeu, porque ela que é dona do estádio. E eles disseram, não, vamos vender em 15 dias, em um mês, não sei o quê, por qualquer preço. Gente, falar é fácil, prometer é mais fácil ainda mais quando são pessoas que com nenhuma credibilidade. E sabe que se forem cobrados amanhã, estão pouco se lixando. Ô, presidente, eu gostaria de voltar ao... Só uma questão, a Arena Fonte Nova foi vendida para Itaipava e passou a não ser utilizada. As duas foram vendidas para Itaipava. Foi a Arena de Recife e a Arena de Fonte Nova. Não foi venda de name right. Foi um acordo feito com os governos para utilizar aquela verba para a construção do estádio. Estou falando em venda de botar o dinheiro no bolso. Ok. Presidente, o senhor tocou na nossa primeira meia hora da entrevista na questão do acordo tripartite. Gostaria de voltar a esse tema. Hoje, com o Estado, parece resolvido, mas tem a dificuldade com a Prefeitura. Qual é o limite dessa negociação com a Prefeitura? Porque uma hora alguém vai... O que você chama de limite? Deixa eu entender. A questão da negociação, uma hora alguém vai precisar pagar a conta. Esse acordo está feito, o acordo tripartite, mas Atlético e Prefeitura divergem, têm opiniões diferentes, sem julgar quem está certo ou quem está errado. Uma hora essa conta vai precisar ser paga. Tem limite isso? Claro que tem limite.
Veja, nós temos 150 milhões de títulos do potencial construtivo, que foi nos transferido, né, na primeira leva, na primeira parte, né, dos 123 milhões, que era a participação 2/3 de 184, né, corrigido hoje dá 150. Nós estamos entregando isso a Fomento, que ficará em dação de pagamento de 6, 7 anos da dívida. Então nós temos tempo suficiente para brigarmos na justiça, agora 2 contra 1. Agora eu tenho consciência absoluta que o prefeito acertará também a parte dele, entende? Mas se não acertar, nós pagaremos a conta com esse primeiro pedaço e lá na frente brigaremos juridicamente para que a prefeitura imita o saldo. Porque veja o seguinte, qual é a conta? Nós estamos atrás do complemento de 110 milhões. Entre os 346, tá? 1/3 para cada um. Bom, menos do que eles já nos repassaram, precisa 110 milhões de títulos. O Estado já se dispôs, por escrito, a repassar os 55 para a prefeitura. Não para o estádio, porque o Estado do Paraná nunca pôs nenhum tostão no estádio do Atlético. O Estado do Paraná repassou valores para a prefeitura pagar, entende? A ponte estaiada, pagar a Avenida das Torres e todas essas obras do Parque da Copa. Presidente, a prefeitura desculpa, claro, mas só para terminar. A prefeitura emite os títulos e vendemos, então a prefeitura põe dinheiro no caixa e do tesouro da prefeitura não sai nada, só entra. Entende? Então, não há equação mais inteligente que houve no Brasil. E foi o estádio mais barato e com menos custo para o poder público. O que o Atlético pagou até hoje? O Atlético? O estádio custou 346. Nós só obtivemos 291 milhões de financiamento. O Atlético ficou responsável, entende? De 65 milhões. Que já pagou, está pagando. E a KPCA que vai pagar esse parcelamento que o senhor... Claro, todo o endividamento é da KPCA, as garantias são da KPCA, entende? Nós estamos garantindo com o name right, com os aluguéis das lojas, entende? Com tudo que se faturar ali, inicialmente vai se pagar o empréstimo, que é muito pequeno, né? Porque sobrando essa conta, a prefeitura pagando a parte dela, nós vamos ficar com 60 milhões de dívida, porque nós já pagamos 65. O Atlético foi prejudicado 14 e 15, graças ao bom Deus que vendemos o Rodolfo, o Fernandão, o Cirino, aqueles que eles mandaram embora, o Ederson e tantos outros, o Natanael, porque senão o Atlético Paranaense teria quebrado, porque a última tranche de financiamento não saiu, ficou nas nossas costas. Agora nós vamos receber esse repasse complementar de 110 e que vai sobrar a nossa parte menor, porque nós já pagamos. E não há necessidade de venda de jogadores na sequência ou no futuro para garantir essa conta? Absolutamente. Vendas de jogadores pela programação, pelo planejamento. Eu vou, Fernando, pode me cobrar. Se tiver time ruim, eu vou sentar lá na minha cadeira e gritar: eu quero time, queremos time. Pode crer. Agora, o presidente Salim venderá jogadores quando se sentirá obrigado, porque vem alguém e promete pagar 200, 300 mil euros por mês para um menino. Como é que nós vamos manter? Nesse momento ele vai vender, e nesse momento o reinvestimento desse valor, que 14 e 15 não foi possível, porque nós tivemos que pagar a nossa conta do estádio, né? Ele vai reinvestir, por compromisso dele com o conselho, de
reinvestir na bola. Bom, a gente tem 6 minutos só para terminar o programa, são 6h52, só pra gente falar aí rapidamente, fazer uma rápida passagem. Vamos lá. Mas daí vamos fazer assim. O Mário, você pergunta rápido e o Mário também abrevia. Exatamente. Vamos lá. Presidente, parte da torcida do Atlético ainda insiste, né? Na pintura da arena, as cores vermelha e preta. Essa questão pode ser reconsiderada ainda ou não? Isso é uma bobagem. Gente, nós já tivemos... Mas parte da torcida cobra. Não cobra. Cobra. Essa oposiçãozinha aí que cobra. Gente, nós temos que ter 40 mil atleticanos lá dentro pintados de vermelho e preto. Daí não tem cadeira. Você viu as cores da Copa do Mundo? Você viu as cores da cadeira? O senhor disse uma vez... O estádio vazio não significa nada. Pois é, presidente, o senhor disse que se um torcedor comprasse todos os ingressos, isso é verdade, não é verdade? Isso aí é metáfora, né? Se para dizer que quem paga a conta é renda e não público, porque quando a gente precisa pagar o salário no final do mês, se for cobrar R$3 o ingresso, não tem grana. Daí o dirigente tem que se virar. Avalizando como eu, ver se eles vão ter crédito para avalizar alguma coisa. Durante a construção nós pegamos financiamento na Caixa Econômica, a briga agora com o Exército, pegamos um financiamento no Banco Itaú para pagar o Exército das desapropriações. Pergunta quem que avalizou, Fernando. Agora com essa ficha suja, como é que vai ser aval de alguma coisa? Agora, questão das cadeiras. Cadeira, gente. Nós temos tanta coisa importante. Nós já tínhamos cadeira vermelha e preta. Depois tiramos as pretas. Ficou só vermelha. Nós temos uma experiência de termos construído a arena antiga antes de todo mundo. Não significa nada as cadeiras. O que nós temos que pintar, e ainda não deu o dinheiro, para os jogos do Atlético Paranaense, pintarmos o estádio com velcro que põe e retira de vermelho e preto. As cadeiras vai ter a bunda em cima. Vamos lá, Robson, mais uma. Presidente, sobre essa questão de estádio lotado, durante o Brasileirão, 61% do estádio, em média, não esteve lotado. O senhor ainda se preocupa com isso ou tem esse projeto para lotar? Felizmente, essa preocupação não é mais minha. Agora é da nova gestão. Já tomou as providências, a partir de março já baixaram os seus preços. O senhor acredita que lota com esses novos preços? Eu não sei. E nós estamos passando. E fecha a conta? Aumenta a receita, tá? O que não pode é vender a R$25, porque daí vai migrar todo mundo de 100 e 150 pelo absenteísmo, que é a metade. O cara paga e vai a metade dos jogos. Mas se lotar, vai ter mais renda. Com certeza. Aí tem uma nova posição que eu gostaria até que o Dr. Salim criou e vai implementar. Um momento que o sócio não for ao estádio, ele vai disponibilizar a cadeira dele se ele quiser. Porque tem gente que não quer. Daí o clube vai vender baratinho, como ele diz. Né? Menos de R$50, presidente? Menos de R$50. 30? Não sei. É menos, pode ser 49. Né? Menos de R$50. E esse dinheiro ali que ele disse, o Salim vai vender baratinho, irá todo para o sócio. Será acreditado no cartão pré-pago que o sócio tem. Então, daí esse menos favorecido vai ter condições de pagar e assistir os jogos, né? Pagando barato o ingresso. Isso vai nos prejudicar a venda do ingresso normal, não tem dúvida. Mas estando em condições, nós já recebendo do sócio, o clube não precisará ter mais outra renda em cima da cadeira. Para terminar, tem 2 minutos só. Tá, olha aqui, lá, eu tenho visto que o senhor está muito convicto que vai ganhar a eleição. Você tem dúvida? Não. Você tem, qual é a tua convicção? Eu não sou tendencioso. Qual é a tua convicção? Não, vamos lá, Jairo, terminou o tempo, cara. Obrigado, mas, presidente, acabou o nosso tempo, infelizmente. Presidente, muito obrigado pela sua participação. As ordens, estaremos sempre aqui. O senhor pode finalizar se o senhor quiser, tem mais 1 minuto ainda pra gente fechar a Não, pensei que você estava me caçando a palavra pela brincadeira que eu fiz. Não é isso, é que terminou o tempo mesmo, presidente. O senhor tem 1 minuto pra finalizar, como a gente fez com todo mundo. Muito obrigado pela oportunidade, a Cap Gigante agradece, a instituição Atlético Paranaense agradece.
esta instituição que até os 100 anos da sua existência será campeã do mundo. É uma promessa, né, do CAP Gigante. Essa instituição que é regida, amada e respeitada pelas famílias curitibanas, conhecem a história desse clube, sabe quem é do bem, quem é do mal, sabe quem realiza, né, e promete e cumpre, e sabe quem vive de bravatas e conversas. Então eu tenho certeza absoluta que esta família atleticana votará 11 CAP Gigante no sábado, com a nossa vitória, para a continuidade da alegria e transformação desse clube, um dos maiores clubes do Brasil e das Américas. Muito obrigado. Presidente, hoje do Atlético Paranaense do Conselho Administrativo, candidato à presidência do Conselho Deliberativo, Mário Celso Petralha, pela chapa de situação. 12 de dezembro, vote CAP Gigante, cada vez mais forte.